Episódio 1. Introdução ao narcisismo. Parte 1. O que é narcisismo e como identificá-lo? Aqui está um breve resumo do primeiro episódio do podcast. Olá, eu sou Frank. Bem-vindo ao início desta série. Hoje, 23 de abril de 2026, apresento um breve resumo do episódio 1, parte 1. O que é narcisismo? Muitas vezes me fazem perguntas sobre este tema, então decidi finalmente responder em um fórum público as perguntas que recebo pessoalmente, por e-mail ou por mensagem de texto. Para começar, gostaria de dizer que prefiro manter as coisas simples, claras e fáceis de entender, evitando confusões e mal-entendidos. Dito isso, vamos falar sobre o que é narcisismo, como ele pode se manifestar no dia a dia e por que é importante. E, aliás, isto não se trata de diagnosticar pessoas remotamente ou sem o conhecimento clínico adequado. Trata-se de aprender a reconhecer padrões nocivos antes que eles comecem a causar danos emocionais ou físicos. Vamos começar. Mas primeiro, um abraço para Tiffany, de Princeton, Nova Jersey. Obrigada pelas suas perguntas. Tiffany diz: Frank, o que é narcisismo em termos simples? Em termos simples, o narcisismo é um padrão caracterizado por múltiplos sinais, no qual a pessoa é excessivamente focada em si mesma, em sua imagem e em sua própria importância. Ela tende a ser muito egocêntrica e requer atenção e admiração constantes. Além disso, ela tem necessidade de ser mimada frequentemente. Ela acredita que merece tratamento especial. Ela sente constantemente que suas necessidades importam mais do que as dos outros. Agora, quero enfatizar um ponto muito importante que faz toda a diferença. Nem toda pessoa orgulhosa é narcisista. Nem toda pessoa autoconfiante é narcisista. Nem toda pessoa sarcástica é narcisista. Nem toda pessoa difícil é narcisista. Nem toda pessoa egoísta é narcisista. Essas são algumas das características que as pessoas mais frequentemente confundem com narcisismo. No entanto, cada uma delas, isoladamente, não o define. O que torna isso grave não é ter um dia ruim ou ser grosseiro em um momento de frustração. É o padrão consistente. Como mencionei anteriormente, a palavra-chave é padrão consistente, mas estamos falando de padrões tóxicos ainda mais perigosos. Os sinais de alerta ficam mais claros. Quando você identifica e simplifica os sinais de alerta, isso permite que você veja a pessoa como ela realmente é. Aqui está uma maneira simples de lembrar e conectar as características mais tóxicas de um narcisista grave, usando as palavras claro e espaço. Eis o porquê. Claro e espaço. Abaixo explico o porquê. De controle, manipulação e domínio sobre o outro. Lá de limitada empatia, incapacidade de ressoar com a dor alheia, onde atenção constante, busca incessante por ser o centro de tudo, onde responsabilidade evadida, fuga sistemática de assumir seus erros, onde obscena crueldade, comportamento implacável e sem compaixão. O método espaço, porque a melhor atitude diante de alguém severamente tóxico é manter espaço. Para entender por que você precisa desse distanciamento, conectamos as letras novamente. SP de exibicionismo. Buscam atenção excessiva para si. SPASH de paz, soberania. Buscam o poder absoluto para te controlar. PASH de postura de esquiva. Evitam assumir responsabilidades. ASH de ausência de afeto. Insensibilidade e falta de compaixão. PASH de carente de empatia. Falta de conexão emocional. OTAS de observação atenta. Ao observar esses 5 comportamentos, fica fácil identificar quem deve ser mantido à distância. Esses 5 comportamentos específicos, que mencionei 2 vezes, são os mais preocupantes. Você deve ficar atento a eles e, com observação cuidadosa, são fáceis de identificar. Ok, vamos ver qual é a próxima pergunta. Esta próxima pergunta vem mais uma vez de Tiffany, de Princeton, Nova Jersey. Obrigada pelas suas perguntas. Tiffany pergunta: então, o narcisismo é uma espécie de amor próprio obsessivo? Não exatamente. Muitas pessoas ouvem isso e pensam que narcisismo significa simplesmente amar-se demais. Mas o respeito próprio saudável, o amor próprio e a autoestima não são a mesma coisa. O respeito próprio saudável diz: eu me valorizo e valorizo os outros também. O comportamento narcisista geralmente diz: eu sou o mais importante. Minhas necessidades vêm em primeiro lugar. Minha imagem é tudo. É a única coisa que preciso proteger. Essa é uma diferença fundamental. Uma pessoa saudável pode se sentir bem consigo mesma e ainda respeitar seus limites, seus sentimentos e sua dignidade. Uma pessoa narcisista pode ansiar por muita admiração e atenção, mas oferecer muito pouco em troca. Ok, agora que isso está claro, vamos ver o que vem a seguir.
Um enorme agradecimento a Tony, do Brooklyn, Nova York, por sua pergunta. Tony diz: Frank, como o narcisismo geralmente se manifesta? Não é imediatamente óbvio, e é um tanto difícil de descrever porque pode se manifestar de muitas maneiras. Vamos analisar as mais comuns. Eles sempre querem ser o centro das atenções. Eles estão sempre buscando elogios ou reconhecimento. Eles ficam furiosos quando são ignorados. Com bastante frequência, reagem mal às críticas. Eles culpam os outros em vez de assumir a responsabilidade quando são eles que erraram. Eles agem como se tivessem direito a tudo. Falta-lhes empatia. Estão sempre tentando controlar conversas, situações, pessoas e resultados. Sim, eles costumam ser encantadores quando isso lhes convém, mas frios quando não. Muitas pessoas com traços narcisistas querem ser vistas como especiais, impressionantes ou superiores aos outros. E quando essa imagem é ameaçada, seu comportamento torna-se defensivo, cruel e ainda mais controlador. Exemplo 1. Digamos que alguém no trabalho conclua um projeto em equipe. Em vez de agradecer à equipe, essa pessoa age como se tivesse feito tudo sozinha. Então, quando outra pessoa também recebe crédito, ela fica ressentida e ofendida. Isso pode ser mais do que apenas autoconfiança. Pode ser um sinal de pensamento narcisista. Exemplo 2. Ou imagine uma pessoa em um relacionamento que sempre busca elogios, atenção e apoio emocional, mas que, quando o parceiro está sofrendo, desvaloriza tudo e diz: "Você é emotivo demais." Esse é o padrão mais comum. Eles querem receber carinho, mas sempre têm dificuldade em retribuí-lo. Certo. Mais uma boa pergunta, desta vez da Tiffany, de Princeton, NJ. Frank, por que as pessoas narcisistas precisam de tanta atenção? Ok, deixe-me explicar. Muitas vezes, por baixo daquela fachada de dureza, existem inseguranças profundas. Embora possam agir com superioridade, elas precisam de elogios externos constantes para manter a própria estabilidade emocional. Elas dependem da admiração da mesma forma que outras pessoas dependem de reafirmações e segurança. Portanto, essa é a razão pela qual precisam ser elogiadas, porque isso as faz sentir bem consigo mesmas. Quando são ignoradas, corrigidas ou desafiadas, sentem-se ameaçadas. Assim, as pessoas narcisistas ficam bem enquanto a vida segue exatamente como elas querem, mas quando não conseguem o que desejam, o grande problema começa a ficar evidente. Esta pergunta vem da Kelly, de East Brunswick, NJ. Frank, você saberia dizer, por que os narcisistas reagem tão mal às críticas? Deixe-me responder, porque a crítica pode ser sentida como um ataque à imagem que eles se esforçam tanto para ocultar e proteger. Uma pessoa saudável pode não gostar de receber críticas, mas ainda assim consegue refletir sobre elas. Já uma pessoa narcisista pode interpretar até mesmo o feedback ou a observação mais branda como desrespeito, rejeição ou humilhação. Então, em vez de ouvir, eles podem acabar discutindo, atacando você, transferindo a culpa e até mesmo punindo-o por confrontá-los, virando a questão contra você. É por isso que tentar expressar suas preocupações a respeito deles pode se tornar algo tão frustrante. Assim, ao tentar resolver apenas um problema simples, de repente você se torna o problema. A esse respeito, vejamos. Exemplo 3. Um parceiro que se importa genuinamente diz: "Aquele comentário me magoou." Mas eu entendo, peço desculpas. Em contrapartida, um parceiro narcisista diz: "Você sempre estraga tudo. Por que você é tão extremamente sensível?" Deixe-me perguntar, onde está a responsabilidade nisso? Não há responsabilidade. O que há, na verdade, é uma manobra de desvio. Certo, este exemplo é relacionado ao trabalho. O chefe narcisista. Um supervisor recebe um feedback da equipe e responde: "Vocês deveriam ser gratos por sequer terem este emprego." Neste ponto, a questão que você estava enfrentando deixa de ser o único problema. Agora, o problema é a retaliação dele. Assim, a nova questão passa a ser o medo e o controle. Ok, um último ponto e um esclarecimento antes de eu encerrar. Sim, é verdade, pessoas narcisistas podem ser muito encantadoras. Algumas são refinadas, engraçadas, generosas aos olhos do público e socialmente impressionantes. É exatamente por isso que pode ser um pouco difícil identificá-las no início. Ainda assim, encanto não é prova de caráter. Autoconfiança não é prova de empatia. E ser impressionante em público não significa que a pessoa seja segura no âmbito privado. É por isso que todos nós precisamos prestar muita atenção aos padrões de comportamento. Como elas tratam as pessoas que discordam delas. Como elas agem quando não estão recebendo atenção. Como elas reagem quando ouvem um não. Elas demonstram empatia quando outra pessoa está sofrendo? Elas assumem a responsabilidade ou sempre culpam outra pessoa? Essas perguntas básicas lhe dirão muito mais do que o sorriso, o encanto e a imagem pública delas. Então, é isso. Em resumo, essa é a ideia principal da primeira parte.
Mais uma vez, tenha sempre em mente que narcisismo não é apenas vaidade. Muitas vezes, trata-se de um padrão de senso de superioridade, busca por atenção, falta de empatia, defensividade e controle. O verdadeiro problema não é apenas o rótulo, é o dano recorrente que isso pode causar a qualquer pessoa, em qualquer tipo de relacionamento. Dito isso, no próximo episódio, parte 2, falarei sobre como a exposição ao narcisismo altera o seu cérebro, como pais e chefes narcisistas podem afetar o seu estado mental, e abordaremos como o comportamento narcisista pode se tornar emocionalmente exaustivo e profundamente prejudicial. Muito bem. É hora de encerrar este breve resumo do segmento, agradecendo a todos vocês pelo tempo e pela atenção. Cuidem-se, mantenham-se atentos e nos vemos no próximo episódio. Tchau!